em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ora, primeira carta ao povo de Tessalónica, e no capítulo 5 e no versículo 18, podemos constatar nas nossas Bíblias que diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então vemos que é um versículo pequenino, mas um versículo onde tem muita mensagem para nós. Amém. Porque nós estamos num tempo, estamos a viver dias em que é muito fácil reclamar, é muito fácil murmurar, é muito fácil criticarmos, mas é tão difícil para agradecer. Vivemos num tempo que é muito difícil nós olharmos para aquilo que nós temos e agradecer aquilo que Deus nos dá. E sabemos que aqui neste versículo diz que nós temos que dar graças em todas as circunstâncias. Noutras traduções diz que temos que dar graças em tudo. Então, nós, na nossa vida cristã, não temos que estar à espera das circunstâncias boas para dar graças. Nós simplesmente temos que, assim, sermos gratos, ter gratidão, somente para nos aproximarmos de Deus. Sim, se nós formos gratos com aquilo que Deus nos dá, se reconhecermos a gratidão, nós, dia após dia, estamos a aperfeiçoar-nos, estamos a aproximar de Deus. Porque este versículo revela uma ordem que diz: dai graças em todas as circunstâncias. Temos aqui também uma razão que é: esta é a vontade de Deus para convosco. E temos um fundamento que é estarmos em Cristo. Então nós vemos aqui, quando nós lemos, deem graças em todas as circunstâncias. Outras traduções, em tudo dai graças. Nós vemos que aqui é o alcance da gratidão. Porque aqui nós vemos que, ou está escrito, dar graças em todas as circunstâncias, ou dai graças em tudo. Não diz dai graças por tudo. Diz em tudo dai graças. Então é mais profundo do que darmos graças por tudo quanto Deus nos dá, por tudo quanto Deus nos concede. Então em tudo, é nos momentos bons, é nos momentos maus, é nas circunstâncias em que Deus nos abençoa, mas também é nas circunstâncias em que Deus permite muitas vezes a prova, é também sermos gratos muitas vezes nas dificuldades, é sermos gratos quando as portas de emprego se fecham, é sermos gratos quando muitas vezes nada temos. Porque só mesmo pela cruz e pela ressurreição nós já temos que ser gratos em todo o tempo. Só essas duas coisas, e se não tivermos mais nada, isso é um motivo de nós sermos gratos para com Deus. Sabemos que ser grato muitas vezes quando nós estamos em dificuldades. Ser grato quando nós estamos enfermos é difícil. Sabemos que a gratidão não vem atenuar a dor. Sabemos que a gratidão não vem dar um emprego. Sabemos que a gratidão não vem, assim, tirar-nos a preocupação. Mas a gratidão
vem ajudar com que nós possamos reconhecer Deus no meio de todas essas circunstâncias. E ao reconhecermos Deus no meio dessas circunstâncias com a nossa gratidão, todas as outras coisas irão no seu tempo e na vontade de Deus para a nossa vida. Porque sabemos que Deus não vai fazer nós sofrermos mais que aquilo que nós aguentamos. Mas se nós suportarmos todas essas dificuldades e juntamente com elas termos gratidão, sermos gratos para com Deus, Deus vai reconhecer a nossa verdadeira fidelidade com Ele e tudo isso vai mudar. Tudo isso poderá multiplicar. Tudo isso poderá vir sobre a nossa vida e termos uma vida abundante em todas as nossas áreas. E podemos ver um exemplo bíblico de alguém que teve gratidão com Deus. Alguém que não murmurou. Alguém que não virou costas. Alguém que não blasfemou contra Deus quando tudo perdeu. E estamos a falar do nosso conhecido e amado Jó. Porque se formos ao livro de Jó, no capítulo 1 e no versículo 20 ao 22, nós vamos ver a gratidão que Deus teve, ou melhor, a gratidão que Jó teve para com Deus. Porque é neste capítulo que nós vamos ver os 4 mensageiros que vêm sobre Jó. Um deles vem dizer que veio o povo de Sadeu e levou os camelos. Vamos ver o povo de Caldeus que levou os bois. Vamos ver que as ovelhas e os também foram levadas. E por fim vem o último mensageiro dizer a Jó que os seus filhos estavam num banquete e morreram. Após todas estas mensagens, onde retrata a perda de Jó em tudo, nos seus bens, nos seus filhos, e Jó, naquele momento, antes que o 4º mensageiro acabasse de dizer o que tinha acontecido, Jó teve as seguintes palavras. Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto e rapou a cabeça. Abrindo um parênteses, neste tempo, no Médio Oriente, quando se rasgava o manto e rapava-se a cabeça, simbolizava humildade, significava luto, significava que já tinha perdido tudo e não tinha nada, nem era ninguém. Então Jó entrou num desprezo total para com ele. Nós vemos então que Jó reconheceu que não era ninguém e que tinha perdido tudo, mas mesmo tudo. Então prostrou-se no chão em oração. Podia murmurar, podia reclamar, podia questionar, como muitos de nós fazemos, porque a mim, Deus, quando existe tanta gente má neste mundo e nada lhes acontece, fazendo comparações, mas não, Jó, ao saber que perdeu tudo, prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e entrarei e partirei nu. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que em tudo isto que lhe aconteceu, Jó não pecou. E nós muitas vezes perdemos qualquer coisa que gostamos e já murmuramos, já questionamos Deus. E onde é que está a nossa gratidão? No ar que nós respiramos. Onde está a nossa gratidão quando acordamos e mexemos os nossos pés? Onde está a nossa gratidão quando temos um prato de comida, pode não ser muito bom, mas que seja para alimento? Só nisso já temos que dar graças a Deus. Então Jó foi grato e nada culpou Deus. Temos outro exemplo muito bom para ver a gratidão que o homem tem para com Deus. Lembrando Paulo e Silas, quando libertaram uma mulher do espírito de adivinhação. E aquele povo
romano, perseguiu Deus, não aceitou que o Paulo e Silas estivessem a passar a palavra de Deus e a livrar o povo de espíritos malignos e voltaram-se todos contra eles. Atos 16, do 22 ao 25, podemos ver a multidão juntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Já não chegava a serem açoitados, mas tiveram que tirar a sua roupa. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Já não chegava a serem somente açoitados, foram levados para a prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tal ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Açoitados, levados para a prisão e com os pés amarrados ao tronco. Pois, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores, hinos, e os outros presos os ouviram. Quem é que tinha vontade, nos nossos dias, de ser açoitado, ser levado para a prisão, ser amarrado pelos pés e à meia-noite, contente a louvar hinos a Deus e a orar? Como é que está a nossa gratidão nos dias de hoje para com Deus? Somos gratos apenas somente quando tudo corre bem? Somos. Quase que nos dá vontade de fazer um culto de ação de graças porque Deus nos abençoou. E onde é que está a ousadia para fazer um culto de graças em qualquer momento da vida, somente porque Deus deu o seu Filho unigênito naquela cruz para que nós possamos crer e ter vida eterna? Então, como é que nós também reagimos nos momentos difíceis da nossa vida? Nós vemos aqui neste versículo também: dai graças. E o dar graças é uma atitude e é uma escolha. Porque gratidão é um ato de obediência e não somente um sentimento. Então, quando nós decidimos ter esta atitude de ser gratos, sabemos que estamos a aperfeiçoar de Deus. Sabemos que estamos a fazer um ato de obediência. E como é que podemos ver que é um ato de obediência? Lendo o versículo a seguir. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, se é a vontade de Deus, nós temos que ser obedientes com Deus. Temos que ser gratos em todas as circunstâncias. Então sabemos que aqui poderemos olhar para este ato de dar graças como uma disciplina espiritual. Porque uma disciplina fala de um determinado tema, fala de um determinado assunto, na qual nós buscamos conhecimento, na qual nós buscamos enriquecimento para as nossas vidas. Então aqui neste dar graças, nós temos que olhar para ele como uma disciplina e se aprofundar mais no nosso conhecimento do que é ser verdadeiramente gratos, o que é verdadeiramente gratidão para com Deus. Porque nós, quando somos gratos, quando nós temos um coração grato, significa que nós expressamos gratidão, nós trabalhamos o nosso caráter e sabemos que somos transformados da forma como vemos a vida nos dias de hoje. Então a gratidão vai moldar o nosso coração, a gratidão vai moldar o nosso caráter, a gratidão vai mudar e transformar a nossa forma de ver as coisas ao nosso redor. Porque em Filipenses 4,
E no versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E nós, nos dias de hoje, andamos ansiosos por tudo. Andamos ansiosos a olhar para a nossa conta bancária e fazer contas, a ver se o dinheiro dá até ao fim do mês. Andamos ansiosos porque, por vezes, estamos desempregados. Andamos ansiosos porque o nosso carro está velhote e precisamos de um carro novo. Andamos ansiosos porque não sabemos se o nosso emprego, se o nosso contrato vai chegar ao fim e vai ser renovado. Andamos ansiosos por milhentas coisas. E Deus diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, por oração e súplicas e ação de graças, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Então não adianta nós andarmos ansiosos, mas sim nós orarmos a Deus, nós suplicarmos a Deus, nós dando graças a Deus por todas as coisas, e Ele irá receber as nossas orações, irá conceder aquilo que nós merecemos, aquilo que nós temos predestinado por Ele. E em Salmo 50 e no versículo 23 diz: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem oferece a gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação àquele que anda nos meus caminhos. Então nós vemos que gratidão para com Deus é estarmos a honrar Deus, e Ele mostra-nos a nós os caminhos. Ou seja, aqueles que o honram, Ele irá mostrar os verdadeiros caminhos. Então, nós vemos que o louvor sincero glorifica a Deus. E louvor não é só música, louvor é adoração, louvor é nós lermos a Bíblia, buscarmos conhecimento, louvor é tudo que nós fazemos fora da igreja, como se fosse para Deus. Porque ao louvarmos, estamos a gratificar Deus. E temos uma vida alinhada, precede a manifestação da salvação. Porque Deus se revela àqueles que o honram com o coração e com a prática. Então nós temos que ter, se tivermos uma vida alinhada, estamos a honrar Deus. Estamos a praticar aquilo que Deus nos ensina e sabemos que Deus vai estar connosco. Então, nós temos que escolher sermos gratos, temos que escolher agradecer, porque isso vai mudar a minha e a sua postura espiritual. E vamos ser protegidos da murmuração e de tudo quanto o inimigo coloca na nossa mente. Porque esta é a vontade de Deus. Diz também o versículo que nós iniciamos. Porque esta é a razão da gratidão. Porque nós, quantas vezes já questionamos-nos a nós mesmos qual é a vontade de Deus para comigo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Creio que toda a gente já fez esta pergunta a Deus. Mas a palavra é tão clara, é tão evidente que viver em gratidão faz parte dessa vontade de Deus. Porquê? Porque a gratidão nos aproxima de Deus. A gratidão fortalece a nossa fé. Porque quando nós somos gratos, quando nós agradecemos, confiamos verdadeiramente que Deus está no controle de todas as coisas. A gratidão faz parte da nossa maturidade espiritual. Porque aquele que é maturo na vida espiritual, em tudo vai reconhecer Deus. Em tudo vai dar graças. Em todas as circunstâncias vai louvar Deus, assim como fez Jó, assim como fez Paulo, assim como fez Silas. E nós, muitas vezes, nos comparamos com estas duas personagens. Queremos ter a paciência de Jó
Queremos, assim, ser como Paulo no conhecimento e na sabedoria, mas nós também não fazemos nada por isso. E nos momentos difíceis, nós esquecemos o que eles passaram connosco, o que eles passaram para levar o Evangelho, o que eles sofreram para mostrar a sua fidelidade perante Deus. Então, o nosso fundamento da nossa gratidão está na parte final desse versículo, que é em Cristo Jesus. Porque a nossa maior razão para agradecer é Cristo. Porque a salvação não vai depender das circunstâncias em que nós estamos, as circunstâncias que nós vivemos, mas sim, em Cristo temos esperança, temos perdão e temos vida eterna. Isto é o suficiente para sermos gratos para com Deus. Mesmo quando tudo falha, mesmo quando todas as portas se fecham, mesmo quando tudo corre mal para a nossa vida, Cristo permanece nas nossas vidas. Então, a nossa gratidão nasce na cruz e na ressurreição. Só por estes dois e únicos momentos nós já temos que expressar a nossa gratidão. Nós já temos que ser gratos. Nós já temos que assim reconhecer que temos tudo o que nos faz falta para alcançar a vida eterna. Então nós, só por estes dois momentos que Jesus passou, temos que ter gratidão toda a nossa vida. Porque a cruz representa o sofrimento, o sacrifício e o amor extremo nela. Porque Jesus aqui assume a dor humana, o pecado e a fragilidade de cada um de nós. Porque na cruz nasce a consciência que fomos amados de forma gratuita, mesmo sem merecer. Então essa entrega total desperta gratidão, porque revela o amor que se doou até ao fim. E na ressurreição é a vitória sobre a morte, o mal e o desespero, porque ela transformou o desespero da morte, da cruz, em esperança, mostrando que a dor não tem a última palavra. Por isso, a gratidão não é apenas pelo sacrifício, mas sim pela vida nova, pela esperança e pela promessa de renovação. E em jeito de conclusão, gratidão não muda as circunstâncias, mas muda o nosso coração. Porque Deus é glorificado quando nós o louvamos em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todas as coisas, como diz o versículo. Então, o desafio é nós fazermos da gratidão um estilo de vida. Que hoje possamos mesmo agradecer, não apenas com palavras, mas com a vida. Que a nossa confiança possa estar firmada em Cristo Jesus. Amém? Esta era a pequena palavra que eu tinha para todos nós. Amém? Amém.